Pessoal do sétimo ano, sou a professora Ângela da Escola Municipal Padre Leonel Franca e vamos mais uma vez comentar e estudar o material de complementação desta semana, que vai de 21 a 25 de setembro. E a parte de ciências do nosso material começa lá na página 9. Então, vamos lá? E para começar, ouça um podcast sugerido. O link para acesso estará na descrição deste vídeo e também no seu material. Bom, o material desta semana nos traz um trecho da romântica música Eu Não Existo Sem Você, composta por Tom Jobim em parceria com Vinícius de Moraes. Se quiser, você pode ouvir a música toda e o link estará aqui na descrição deste vídeo. Então, liga o som. Vamos ler um trechinho? Eu Não Existo Sem Você, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Eu sei que você sabe, já que a vida quis assim, que nada nesse mundo levará você de mim. Inspirados nesta canção, vamos pensar em cuidar da nossa saúde? Afinal, nós somos muito importantes. Então, na aula de hoje, vamos falar sobre as vacinas, sua importância e entender que a vacinação também é um ato de amor. E para a gente começar, vamos dar um pulinho lá no nosso laboratório virtual? Venham comigo conhecer? O nosso laboratório virtual. Vamos aprender um pouco mais sobre as vacinas? As vacinas são substâncias biológicas introduzidas nos corpos das pessoas a fim de protegê-las de doenças. Na prática, elas ativam o nosso sistema imunológico, meio que ensinando o nosso organismo a reconhecer e combater vírus e bactérias em futuras infecções. Para isso, elas são compostas por agentes semelhantes aos micro-organismos que causam as doenças, também por toxinas e componentes desses micro-organismos, ou pelo próprio agente agressor. Nesse último caso, há versões atenuadas, o vírus ou bactéria enfraquecidos, ou inativas, o vírus e a bactéria estão mortos. Bom, mas e como funciona a vacina? Quando a vacina é introduzida no nosso corpo, ela estimula o nosso sistema imunológico a produzir anticorpos, que são necessários para evitar o desenvolvimento da doença caso a pessoa venha a ter contato com os vírus ou bactérias que são seus causadores novamente, no futuro. Dessa forma, a nossa resposta imunológica será muito mais rápida e eficaz, combatendo prontamente esses invasores e desenvolvendo a doença de forma branda ou nem desenvolvendo os sintomas dessa doença. Devemos lembrar que a vacina é uma forma ativa de imunização, pois ela estimula a resposta do nosso sistema imunológico à produção da memória imunológica, através da produção de anticorpos. A aplicação da vacina, em alguns casos, causa pequenas reações, como febre, dor, em torno do local da aplicação e dores musculares. Apesar disso, todos os benefícios da imunização superam estas pequenas reações temporárias. No Brasil, as vacinas são distribuídas em postos de saúde e são produzidas por laboratórios nacionais, internacionais ou por institutos especializados ligados ao poder público, como o Instituto Butantan, do Governo do Estado de São Paulo, ou a Biomanguinhos, do Governo Federal, aqui no Rio de Janeiro, com o uso de diversas técnicas modernas em tecnologia, Bom, ao falarmos sobre vacina no Brasil, você logo lembra de Oswaldo Cruz, certo? É a revolta da vacina que aconteceu no Rio de Janeiro em 1904, não é? Mas você sabe como surgiu a vacina? Já ouviu falar de Edward Jenner?
Foi ele que descobriu a vacina contra a varíola. Em 14 de maio de 1796, 100 anos antes que o mundo soubesse o que são os vírus, o médico rural inglês Edward Jenner descobriu a primeira vacina, capaz de combater um dos piores desses vírus. Foi usando o vírus de uma doença adquirida da vaca, que provocava lesões muito similares à varíola, que ele conseguiu criar o medicamento capaz de combater essa doença. Em 1904, houve a chegada da vacina contra a varíola no Brasil e a revolta da vacina aconteceu no Rio de Janeiro, quando ainda era capital do Brasil, entre os dias 10 e 16 de novembro de 1904. O povo insatisfeito protestou contra a lei da vacinação obrigatória e também contra os serviços públicos prestados. A antivaríola foi a vacina responsável por essa revolta. Outros acontecimentos históricos estão nessa cronologia, como a implantação das vacinas contra o sarampo, febre amarela e da tuberculose, a criação do Instituto Soroterápico do Rio de Janeiro com a direção de Oswaldo Cruz e também do Instituto Serum Terápico com o Vital Brasil em São Paulo e inúmeros outros acontecimentos importantes que evidenciaram a eficácia do processo de imunização, do desenvolvimento de novas tecnologias e seu aprimoramento em grandes centros de pesquisa, além do controle e erradicação de doenças que afetaram e que ainda afetam a humanidade. Bom, você conhece o ditado popular melhor prevenir do que remediar? Ele se aplica perfeitamente à vacinação. Muitas doenças comuns no Brasil e no mundo deixaram de ser um problema de saúde pública por causa da vacinação massiva da população. A poliomielite, o sarampo, a rubéola, o tétano, o coqueluche são só alguns exemplos de doenças comuns no passado e que as novas gerações só ouvem falar em histórias. O resultado da vacinação não se resume a evitar doenças. Vacinas salvam vidas. E como vimos anteriormente, a vacina faz com que as pessoas desenvolvam a imunidade sem ficar doentes. Muitas doenças infecciosas estão ficando raras. Pessoas nascidas a partir de 1990 podem nunca ter tido contato com pessoas com sarampo ou rubéola e definitivamente de poliomielite. Isso porque as constantes ações de vacinação foram capazes de controlar e eliminar essas doenças do Brasil. Então, não preciso vacinar meu filho contra essas doenças? Precisa sim. Essas doenças ainda fazem vítimas em outros lugares do mundo. Com a globalização, as pessoas passam por vários continentes e uma única semana. Se não estiver vacinada, ela pode trazer a doença para o Brasil e transmitir para alguém que não esteja imunizado. Pessoas não vacinadas, portanto, podem ser a porta de entrada de doenças eliminadas no Brasil. Dessa forma, a vacinação é fundamental para a prevenção de uma série de doenças infecciosas. Ela reduz a morbidade, que é a taxa de portadores da doença, dessas doenças, e inclusive a mortalidade, que é o número de mortes registradas de várias dessas doenças. Além também da redução dos custos de internações que estariam relacionadas à comorbidade dessas doenças também. Assim, entendemos que a vacinação também é um ato de amor a si mesmo, de proteção a si mesmo e de proteção ao seu próximo, ao coletivo, à vida em sociedade. Diversas fake news, são essas falsas notícias, são veiculadas sobre os mais vastos assuntos. Na área de saúde e com a vacinação não seria diferente. O movimento anti-vacina é reconhecido como um dos 10 maiores riscos à saúde global pela Organização Mundial de Saúde. A expansão desse grupo ameaça o combate de algumas doenças, como o sarampo e a poliomielite, que já haviam sido erradicadas no Brasil, através do Calendário Nacional de Vacinação, mas que estão voltando com a queda da porcentagem de imunizados no país. Com o surgimento de tantos boatos e desinformações, comentaremos alguns aspectos para esclarecer alguns mitos e verdades sobre a vacinação. Vacina
causa autismo ou outras doenças? Isso é um mito. A vacina não está associada a nenhum tipo de doença e nem há nenhuma associação com o autismo. A vacina contém toxinas ou agentes químicos nocivos à saúde? Isso também é um mito. Não há nenhum estudo que confirme qualquer conteúdo nocivo à população nas vacinas. Quem é saudável não precisa tomar vacina? Isso também é um mito. As doenças podem acometer qualquer pessoa, portanto, é necessário que a pessoa se vacine para não adquirir as doenças. Pessoas com doenças crônicas não podem se vacinar? Isso é um mito. Muito pelo contrário, elas fazem parte de um grupo de risco e precisam se vacinar, com o acompanhamento e aconselhamento do seu médico. A vacina só é importante para as crianças? Isso é um mito. O calendário de vacinação brasileiro prevê vacinação para crianças, adolescentes, adultos, idosos, gestantes e povos indígenas. As vacinas são úteis, mas às vezes causam mais doenças do que previnem. Isso é um mito. A vacina injeta bactérias e vírus vivos enfraquecidos ou parte deles no nosso organismo, de maneira que o indivíduo inoculado não vá adoecer. A vacina injetada faz com que nosso sistema imunológico, isto é, nossas células de defesa, reconheça aquela parte do vírus ou bactéria e produza uma proteção contra eles. Quando entramos em contato com a doença, o nosso organismo reconhece e destrói o vírus ou bactéria causadora da enfermidade, porque ele já está preparado para combater aquilo. Esse preparo para combater as infecções é o resultado das vacinas. As vacinas causam efeitos colaterais perigosos? Isso também é um mito. Todas as vacinas apresentam efeitos colaterais, porém, algumas pessoas têm dado muito valor a isso, tomando uma dimensão que não é real. A proteção é muito maior do que a chance desses efeitos, e quando acontecem, na grande maioria dos casos, não são graves. A pessoa pode ter febre ou dor no local da vacina, por exemplo. Ainda mais quando se considera a proteção contra doenças tão graves. Isso é muito mais importante do que a importância desses efeitos colaterais. É preciso se vacinar mais de uma vez? Sim, isso é verdade. A proteção que é gerada pode cair e reduzir com o tempo. Alguém pode se vacinar hoje, ter 95% de proteção contra a doença, mas daqui a 5 anos a proteção pode cair a 50%, por exemplo. Dessa forma, precisamos revacinar para aumentar novamente a proteção, a nossa imunidade. Não há evidências de que as vacinas sejam eficazes e seguras. Isso é um mito. Antes de a vacina ser comercializada, ela passa por um longo processo, um complexo processo e também muito demorado para ter a certeza de que seja segura na hora de chegar ao mercado. A aprovação de vacinas para seres humanos é algo muito difícil. Ela passa por 3 longas fases de testes e a aprovação da Anvisa para depois ser disponibilizada ao público. A rede pública fornece todas as vacinas? Bom, isso é um mito. O Programa Nacional de Imunização, que organiza o Calendário Nacional de Vacinação no Brasil, apresenta um calendário muito completo. No entanto, ele não tem 100% das vacinas. Cerca de 85% das vacinas mais importantes estão inclusas nesse calendário e presentes na rede pública, fornecendo, portanto, proteção a 85% das doenças que apresentam opções vacinais. Já as outras vacinas estão presentes apenas no sistema privado. Não é qualquer pessoa que pode se vacinar. Bom, isso é verdade. As contraindicações acontecem, principalmente para vacinas de vírus vivo ou atenuado. Essas vacinas são contraindicadas principalmente em pacientes que têm problemas de imunidade ou que tomam um remédio que reduz a imunidade do organismo. Elas também são contraindicadas para grávidas e pessoas que já tiveram reações graves à vacina.
Bom, com todas as fake news, mitos e verdades, que possamos analisar e compreender que os benefícios da imunização são maiores do que os riscos dessas reações temporárias e que possamos ter consciência e nos vacinarmos, pois a vacinação é um ato de amor a você e ao seu próximo. Com esse entendimento e a importância do desenvolvimento de uma vacina para uma nova doença, conseguimos observar o quão a vacinação e a imunização de toda a população é importante para o controle e erradicação de doenças. Portanto, vacine-se. Nesse período tão difícil da pandemia do coronavírus que vivemos, estamos na expectativa do desenvolvimento das pesquisas para que consigam desenvolver uma vacina eficaz que estimule a imunização em massa da população. Estamos acompanhando todas as etapas das pesquisas e compreendendo que é um processo lento, demorado e que necessita de estudos e diversos testes para que sejam aprovadas. Dessa forma, o nosso maior desafio hoje é nos preservar e nos proteger para dar tempo de que essas pesquisas e estudos avancem e para que todo esse conhecimento sobre a pandemia seja consolidado e que uma vacina surja. Nessa imagem, podemos ver as diversas vacinas que estão em andamento no mundo todo. Também que possamos ter o entendimento sobre a importância do desenvolvimento de uma vacina para uma nova doença e que a imunização de toda a população é importante para o controle e erradicação de doenças. Portanto, não deixe de se vacinar contra o Covid quando surgir ou contra qualquer outra doença que temos vacinas. Além disso, o nosso material traz uma matéria sobre um estudo sobre o combate do Covid-19 com o uso da vacina BCG e que começará a ser testada em breve no Brasil. Segundo os pesquisadores da Fiocruz, a BCG é conhecida por provocar uma resposta imunológica ampla, e estudos sugeriram que poderia oferecer proteção ao Covid-19. A proposta da pesquisa é verificar se a BCG protege contra o Covid-19 e impede o desenvolvimento da infecção e também se, mesmo que não impeça, se é capaz de atenuar a doença, abrandar um pouco a doença. Dessa forma, essa vacina que está no calendário nacional de vacinação no Brasil pode ser uma luz no fim do túnel, principalmente relacionada à por limitação na ação desse vírus. Se você quiser saber mais sobre essa notícia, acesse o link que estará na descrição deste vídeo, ok? O Calendário Nacional de Vacinação foi proposto pelo Ministério da Saúde e criado com o objetivo de proteger a população e contemplar não só as crianças, mas também adolescentes, adultos, idosos, gestantes e povos indígenas. Ao todo, são disponibilizadas 19 vacinas para as mais de 20 doenças, cuja proteção inicia nos recém-nascidos, podendo se estender por toda a nossa vida. Nós vamos analisar aqui a caderneta do adolescente e que deve ser frequentemente atualizada. Algumas vacinas são só administradas no período da adolescência. Outras precisam de reforço nessa faixa etária. Além disso, doses atrasadas também podem ser colocadas em dia. Vamos ver as vacinas recomendadas a adolescentes? Temos a faixa etária que compreende de 10 a 19 anos. O adolescente deve ser vacinado para hepatite B, em 3 doses, meningocócica C, que é a meningite, em 1 dose, febre amarela, que é a dose única, tríplice viral, que são 2 doses na vida, então ele precisa verificar, HPV, que são 2 doses, e a dupla do adulto, que são 3 doses na vida, com reforço a cada 10 anos. Se você quiser olhar e saber um pouco mais sobre as vacinas, você poderá acessar a cartilha de vacinação que estará disponível no link presente na descrição deste vídeo. Dessa forma, fique de
olho no seu calendário de vacinação. Fique com ele em dia para se prevenir de todas essas doenças. A nossa aula no laboratório virtual foi muito legal, né? Aprendemos bastante a respeito das vacinas, sua história, importância e até que existem pessoas que não acreditam nela. Mas você já entendeu, né, que a vacinação é muito importante para a sua saúde. Portanto, não deixe as vacinas ficarem atrasadas. Mantenham elas sempre em dia. E com tudo que vimos nesse vídeo, você será capaz de responder as questões das páginas 9 e 10. Também poderá consultar os textos destas páginas, que estarão com muitas respostas lá, tá bom? Com um pouco de música, aprendemos bastante. E com as diversas coisas que descobrimos até aqui, vamos encher os nossos corações de esperança para que essa vacina tão importante e tão esperada chegue ao acesso de todos o mais breve possível. Até lá, é muito importante que continuemos com todas as orientações de proteção, com o uso de máscaras, álcool em gel, distanciamento, lavagem das mãos e saindo de casa para o que realmente é necessário. Quem acompanha os noticiários pôde perceber um aumento nos índices de contaminação e mortalidade em nossa cidade. Por isso, ainda devemos nos preservar e nos cuidar, ficando em casa e se protegendo. Aproveitem esse tempo para estudar e se divertir com seus familiares. Que todos tenhamos a certeza de que tudo dará certo e que este período irá passar. Bom, até o próximo vídeo. Espero que todos tenham gostado. Tchau, tchau!